Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que nos acompanham pelo nosso aplicativo para dispositivos móveis e pelo nosso canal no YouTube, que em ambos os casos podem ser localizados pela busca em Rádio Bom Jesus RJ. A questão selecionada para hoje é a seguinte: o que é arquitetura e qual a amplitude do trabalho desenvolvido por seus profissionais? A arquitetura como atividade humana existe desde tempos imemoriais, quando os homens passaram a se abrigar, melhor dizendo, das intempéries da natureza, como a chuva, o vento e as condições climáticas, de maneira geral. No entanto, dentro de um conceito mais técnico e menos amplo, pode-se dizer que essa área do saber e do fazer admite uma definição mais precisa que envolve todo o projeto do ambiente construído pelo homem. Desde o equacionamento do espaço, englobando o desenho do mobiliário ou desenho industrial, até o desenho da paisagem, que é o chamado paisagismo, da cidade, que é o planejamento urbano ou urbanismo, e da região, que é chamado de planejamento regional ou ordenamento do território. Indo nessa direção, o trabalho de arquitetura passa necessariamente pelo desenho de edificações, que é considerada a atividade mais comum do arquiteto, como prédios, casas, palácios, igrejas e outros edifícios. Visto sob esse ângulo, portanto, o trabalho do arquiteto envolveria toda a escala de vida do ser humano, desde a manual até a urbana. A arquitetura, enquanto atividade, é, como se pode perceber, um campo multidisciplinar e complexo. Isto é, um campo profissional que envolve diferentes disciplinas ou que requer o conhecimento de várias delas: a matemática, as ciências físicas e biológicas, as artes, a tecnologia, as ciências sociais, a história, as artes mecânicas e outras mais. Sendo uma atividade complexa, é difícil concebê-la de forma precisa, já que a própria palavra arquitetura pode ser empregada em diversos sentidos e permite diversos desdobramentos. E para concluir estas considerações iniciais, é fundamental lembrar que a arquitetura se manifesta por dois modos diferentes, como técnica e como arte. Não é outra razão pela qual, entre as 7 artes fundamentais, como a música, a dança, a literatura, o cinema, o teatro e a pintura, encontra-se também a arquitetura, que se alinha e que anda de braço com a escultura. Pois é sobre essa temática que conversaremos no dia de hoje, no Ponto Facultativo, trazendo para os nossos ouvintes esclarecimentos e informações sobre mais uma profissão, dentre as várias que temos focalizado neste espaço. E nesta terça-feira, para conversar conosco especificamente sobre a arquitetura e as atividades desenvolvidas por seus profissionais, convidamos uma arquiteta que é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela PUC do Rio de Janeiro e que atuou por cerca de 2 anos em escritório especializado na arquitetura de interiores. Com a sua transferência para a região noroeste por razões familiares, tem desenvolvido por aqui trabalhos eventuais em sua área, residenciais ou comerciais, e tem planos para intensificar ainda mais a sua atuação profissional. Participou de 2 mostras de decoração, tendo sido vencedora do prêmio Morar Mais por Menos na Rio 2015. Atualmente cursa Meio Ambiente, que é uma de suas paixões, no Instituto Federal Fluminense. Na bancada de entrevistas da Rádio Bom Jesus está a arquiteta e urbanista Mayumi Yamagata. No comando do Show da Manhã e na retaguarda técnica deste programa encontra-se o meu amigo e radialista Alexander Sullivan. Bom dia, Mayumi. Seja bem-vinda e obrigado por sua participação no programa desta terça-feira. É um prazer tê-la aqui no Ponto Facultativo. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar um pouco sobre a minha profissão.
E é isso. Uma bela profissão, por sinal. Mayumi, para iniciar a nossa conversa, vamos falar um pouco sobre a nossa entrevistada. Sim. Como sempre acontece quando eu recebo aqui na bancada algum profissional, algum entrevistado pela primeira vez. Você não é desta região. De onde é a sua família? Onde você nasceu? E o que a fez, só para satisfazer a curiosidade dos nossos ouvintes, o que a fez vir para cá? Que é uma curiosidade geral, né? Acontece, todo mundo me pergunta por que você veio para cá, enfim. Eu não sou da região, eu sou de Niterói, nascida em Niterói, estudei no Rio de Janeiro, na PUC, como você já mencionou agora no início do programa. A minha família mora em Niterói, meus pais. Tenho um irmão morando no Rio de Janeiro. Meu outro irmão, por motivos profissionais, se mudou para São Paulo e hoje reside em São Paulo. Mas, enfim, fomos todos criados em Niterói. A minha mudança para cá se fez por motivos familiares. Eu conheci, na época, o meu namorado e hoje meu marido, e ele possui uma fazenda em Apiacá. Ele é capixaba ou ele é bujazeiro? Ele é de Niterói. Ele é de Niterói. Uhum. A família dele, a mãe, que é daqui de Bom Jesus. Pois não. Isso. E quando resolvemos nos casar, eu tive essa iniciativa de, por que não, né? Mudarmos para Bom Jesus, para ele ficar mais perto do negócio dele. Sim, porque é difícil você administrar. Tem aquele negócio, não sei qual é o ramo de, vamos dizer, de propriedade rural que ele tem, mas tem aquele negócio de dizer boi só engorda na vista do dono. Não adianta você ter uma propriedade rural em Apiacá ou em Bom Jesus e morar em Niterói, é complicado, né? Exato. Apesar da gente ter um bom administrador, uma pessoa que veste a camisa da fazenda, é essencial a proximidade, né, do negócio. E como a minha profissão me permite essa flexibilidade... Se por ser profissional liberal, você pode ir para qualquer lugar. Então, a minha profissão me permitia essa flexibilidade, eu falei, por que não, né? Vamos lá. Há quanto tempo vocês se mudaram para cá? Vai fazer um ano agora, no final de outubro. A gente veio para cá no dia 22 de outubro de 2016. Mas vocês moram em Bom Jesus do Itabapoana? Em Bom Jesus do Itabapoana. Isso. Tá, porque a propriedade é em Apiacá. Isso. Tá certo. Eu sempre digo isso, até porque também não sou daqui. É muito fácil você mudar para Bom Jesus do Itabapoana, porque as pessoas aqui são muito receptivas, muito hospitaleiras. Então isso facilita a vida de quem vem, né? Muito bem. O curso de arquitetura foi um caminho que surgiu na sua vida ou algo que você já planejava, digamos, a partir já do ensino médio, por aí assim? Então, é uma pergunta que eu vou... Um pouco dos dois, na verdade. Eu, quando mais jovem, na época da escola, eu não tinha muita certeza, eu me achava ainda muito imatura, essa pressão toda de você com os 18 anos, 17 anos, escolher a sua profissão. Sim, mas esse problema não é só seu, é de todos os adolescentes. Então, né, eu me sentia muito imatura nessa fase, assim, para escolher. Apesar de já gostar de arquitetura em si, motivos de... Cada hora eu vinha com uma coisa nova, eu ficava muito confusa, muito indecisa. Acabei entrando numa faculdade de Direito, mas por conta de trabalho, profissão, você vai poder fazer um concurso, né? Essas coisas que... Sim, mais pensando nas possibilidades de mercado de trabalho do que na profissão propriamente. Na estabilidade, né? Sim, sim. E, enfim, entrei no Direito, mas não concluí o curso, porque... não era só... Não era a minha área. Não era o seu destino, tá certo. E aí, quando eu falei, não é isso, é a arquitetura que eu quero, e me decidi, me dediquei, refiz todo o processo, vestibular e tal, e fui fazer uma faculdade de arquitetura, que é uma faculdade exaustiva. Cansativa, assim, né? muito. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Paixão mesmo para... duas coisas que eu vou lhe perguntar para definir essa sua aptidão ou essa sua tendência para o campo da arquitetura. Sim. A primeira,
Você, na sua família, existiam arquitetos ou existem arquitetos? Então, na minha família, ela é uma família de engenheiros, né? Assim, Sim. tem. No caso, meu pai não, meu pai é um geólogo de formação, mas o meu avô, junto com os irmãos, na época fundaram Eram construtores. em Alcântara uma empresa chamada Yamagata Engenharia. Uhum. E primos, tios, né? Todo mundo. Pessoal muito ligado à área da construção civil. E meu irmão mais velho é engenheiro civil também. Uhum. Então não está tão deslocada, digamos assim, do contexto familiar no qual você a empresa acostumou, não era fundamentalmente de engenharia civil, era uma empresa de engenharia de infraestrutura, então obras mais Sim, sim. de porte maior, né? De governo. Mas tem uma prima que é uma incrível arquiteta, super remada, que também está nessa área, mas assim, tem toda uma ligação, Tem né? toda Tem toda coisa. A outra coisa que eu lhe pergunto é, quando você era criança, Sim. você gostava de desenhar? Gostava de desenhar, muito observadora. Detalhista? Muito detalhista. Então, um pouco perfeccionista, né? Essas coisas. Tudo indica que você tinha mesmo um pendor pro lado da arquitetura, né? E sempre tudo muito ligado à estética, sempre muito ligado à estética, né? Sempre muito observando as coisas, construção. Estética não só na construção, mas a estética relacionada às coisas que me agradam, ambientes. Sim, até né? porque a arquitetura vai por aí também. Né? Então, envereda por vários caminhos, é uma profissão muito vamos ampla. Dizer assim, o projeto de edificação é apenas um segmento dentro da arquitetura. Né? Sim. Até mencionei isso aí na abertura do programa, um segmento. É o segmento talvez mais conhecido, melhor identificado pelas pessoas. Fazer projeto de residência, de casa, de prédio, é coisa de arquiteto. Mas, na verdade, isso é só um segmento, é só uma parte da atividade que um arquiteto pode desenvolver, né, profissionalmente. Correto. Eu gostaria de tratar com você agora, Mayumi, sobre a arquitetura propriamente dita, para que os nossos ouvintes, aqueles que porventura são pouco familiarizados com essa área, possam saber um pouco mais sobre essa profissão. Então vamos lá. Para começo de conversa, seria correto dizer que a arquitetura e eu mencionei isso ao abrir o programa, um misto de arte e técnica. Ou seja, como consequência disso, é possível que um arquiteto possa se realizar na profissão sem que ele possua certo dom, certo dote artístico? Bom, eu creio, assim, dom artístico, né? Eu acho que um arquiteto tem que ser sensível, né? Tem que ter essa sensibilidade. Não precisa ser um Monet, né? Para você ser um arquiteto. Sim, mas aí nós já estamos falando, dos gênios, peraí. Né? Você não precisa... mas tem que, sim, ter essa sensibilidade artística, sim. Eu acho que é o que diferencia... Uma das diferenciações de um engenheiro e um arquiteto é essa sensibilidade, né? E não precisa... Eu acho que dons artísticos, eu assim, fico um pouco... Uma coisa meio ampla, meio genérica, assim, mas eu acho que o arquiteto tem que ser uma pessoa sensível, sim. Eu acho que tem que ser sensível às artes, né? Na faculdade de arquitetura a gente tem essa matéria, então, história da arte, gente aprende... Existe uma palavra, não sei se todos os nossos ouvintes conhecerão o significado dela, mas que a nossa entrevistada com certeza conhece. Existe uma palavra que define muito bem isso que você está dizendo, que é esteta. Esteta é a pessoa que é sensível à beleza. Isso. Né? O arquiteto tem que ser um esteta? Pois é, eu me considero uma, né? Sim. Eu sou, como disse, muito
da estética, eu observo e sempre observei muito, e as coisas que eu gosto, que eu não gosto, mas é muito subjetivo, né? O que pode ser belo para você, para mim pode ser horrível e Não me vice-versa. enrole que eu não sou barbante. Não me enrole que eu não sou barbante. Você conviveu com, Sim. primeiro com acadêmicos de arquitetura, Sim. depois com arquitetos. Sim. O arquiteto, ele pode ser arquiteto sem ter essa sensibilidade, digamos assim, estética? Eu acho que está intrínseco, né, na profissão. Eu não vejo como tá tão distante assim. Não vejo como ter esse abismo entre essa sensibilidade. Vou lhe dar na minha área. Aham. Você deveria ter, no campo do direito Aham. e no magistério também, você deveria ter pessoas que fossem minimamente informadas a respeito das coisas. Hoje você deveria ter pessoas profissionais nesse campo que gostassem de ler, que fossem leitores assíduos, que gostassem de escrever. No entanto, tem um monte de profissional vivendo a vida como advogado e que não tem esse perfil, entendeu? Eu estou lhe perguntando, de forma equivalente na arquitetura, a relação entre o exercício da opção e o senso, a sensibilidade apurada para o que é belo ou não é belo. Aí você me diz, não, mas isso é relativo. O que é belo para mim pode não ser belo para você. Eu até concordo que seja assim mesmo, né? Ainda bem, então, se não, coitado dos feios, né? Não seria isso. Vamos lá. Antes falava-se em arquitetura, arquitetos, né? Isso era uma forma, digamos, bem mais antiga de se definir as coisas. Falava-se em arquitetos e decoradores, como duas áreas próximas, mas distintas. De uns tempos para cá, no entanto, tem-se a chamada arquitetura de interiores, né? Isso é uma especialidade dentro da arquitetura ou é uma outra profissão, mesmo que os campos de atuação da arquitetura e da decoração de interiores sejam muito próximos, muito ligados? São duas profissões ou é uma especialidade dentro da arquitetura? Então, o arquiteto, na formação, a formação de arquitetura é uma formação muito ampla, como você já mencionou. Então, a área de atuação também é muito ampla. E dentro da arquitetura existe atuação em interiores, né? No meu caso, foi isso que aconteceu. O arquiteto de formação atua em arquitetura de interiores, que é a minha experiência, foi meu know-how profissional. E foi o caminho que eu escolhi por motivos, além de gostar, porque no Rio, diferentemente daqui de Bom Jesus, né, a gente não tem tanta oportunidade de construção de casas, né? Lá é tudo prédio. Tu deve ter muitas oportunidades de fazer arquitetura de interiores do que profissionalmente, aqui, por exemplo. sim. Profissionalmente, sim. Lá no Rio, arquitetos fazem muito, né, interior, assim, arquitetura de interiores. Ele também faculdades de decoração, né, assim, cursos, né, de decoração, que é um curso menos específico, assim, menos amplo, mais específico, né, mas aqui é menos amplo, né, assim, a arquitetura te dá uma base muito maior do que um curso, uma faculdade só de interior, muito específico, muito focado. Então, são, assim, duas profissões. Um arquiteto é um eu acho que mais completo do que um decorador. Estou dizendo, né? Mas não se trata de valorizar ou desvalorizar. Nós estamos aqui tentando. Mas o nosso propósito, Mayumi, é sempre informar e informar mais ao nosso ouvinte, ao internauta que nos acompanha, sobre, vamos dizer, sobre os temas que a gente traz. Nosso negócio é levar informação. Então, estou perguntando isso. Nós não estamos aqui, de forma alguma, estabelecendo um sistema de status para valorizar mais um que o outro, nem coisa que o valha. Agora, vamos pegar esse ponto aí para ficar mais claro. Quando a gente pensa em arquitetura de interiores, quando eu penso, eu estou falando por mim, e eu posso estar equivocado. Quando eu penso em arquitetura de interior, eu penso parte de ação, iluminação, não é?
escolha, seleção de cores e tudo mais. Quando eu penso em decorador, me corrija se eu estou errado. Sim. Eu penso assim, qual é o objeto que vai ficar aqui? Sim. Qual é o quadro que você coloca nessa parede? Uhum. É mais assim, vamos dizer, a atividade de cada um desses dois profissionais, ou as coisas se misturam? O arquiteto também vai para a sugestão do objeto de decoração, da tela que vai para a parede, do quadro, da foto que vai para a parede, e lá o decorador pode sugerir um tipo de iluminação diferenciada para poder destacar isso ou aquilo. Há uma mistura entre os dois? Então, há uma mistura, mas é o pacote completo, né, que eu digo. Uhum. Você me contrata para realizar um trabalho na sua casa. Eu quero melhorar a ambientação, eu quero esse cômodo melhor, não sei quais são as necessidades. E em cima disso eu vou trabalhar, e sim, vai desde a iluminação, o que eu vou ter que fazer, os pontos de elétrico, o que vai ter que ser feito, até a escolha, sim, da cor da sua parede, do tapete que vai embaixo do sofá, o quadro que vai na sua parede, entendeu? Então é um pacote completo. Entendi. Né? Não dá para separar muito bem uma coisa da outra, né? No meu caso, né, assim, o meu trabalho envolve tudo. Não dá para separar. Envolve tudo, né? Pega o interior, decoração, tem pessoas, ambientação. inúmeros arquitetos que gostam, né, de interior. Talvez faça só a obra, né, a parte de modificar tal e tal, e deixa essa parte de ambientação, de escolha de objetos, né, para um outro profissional. Existe isso. Vou lhe dizer uma coisa que está... digamos assim, me surgindo, estou me lembrando de ou essa ideia me veio agora. Em algumas circunstâncias, o arquiteto é uma espécie de ilusionista. Eu vou dizer o que eu quero dizer com isso, porque ele cria impressões e efeitos, coisas que não existem. Por exemplo, se eu não sou arquiteto, obviamente, estou longe. Ele pega um apartamento pequeno e mete um espelho na parede, você tem uma noção de profundidade, de amplitude que não tem isso naquele ambiente, né? Eu estou citando o espelho porque é uma coisa que todo mundo conhece, mas eu digo o seguinte, mas tem vários desses truques que um profissional em arquitetura utiliza, quer dizer, para dar, aí vem entre aspas, né? Dar a ilusão de uma coisa num ambiente que não é exatamente aquilo. Sim. Sim, né? Sim, lógico. É uma ferramenta nossa, né? De trabalho, a nossa carta na manga também. Então, a gente estuda, não é à toa, né? Então, tem todo um estudo, tem todo um trabalho por trás, toda uma dedicação, né? Então, é isso. Você consegue, sim, dar uma impressão de um lugar mais amplo, de um lugar mais iluminado, mesmo ele sendo pequeno, entendeu? Você tacanho, pode dar uma sensação de amplitude. Baixo, né? Então a gente usa dos nossos artifícios, de nossos recursos, né, para deixar o ambiente mais agradável possível. Olha a coisa, vou tocar nisso rapidamente, mas só para esclarecer, vitrinismo. Não estou falando de vitrinismo de manequim, tecido por cima. Esse vitrinismo simples. Sim. O vitrinismo, de forma mais sofisticada, em shoppings, em grandes exposições, o vitrinismo também está abrangido pelo campo de atividade de um arquiteto de interiores, não? Então, não. O vitrinismo também está ligado ao mercado de moda. Tem muita gente que faz uma faculdade de moda e vira vitrinista. Tá mais ligado, né, à faculdade de moda. E dentro da arquitetura vai mais para a cenografia, né? Para essa área de cenógrafos, né? Certo. Que você quer criar você quer criar, já não é mais preparar uma vitrine, por mais sofisticada que ela seja. É você preparar um cenário, apresentar alguma coisa, para destacar alguma coisa. Aí a cenografia está mais no campo da arquitetura do que o vitrinismo. Tem um arquiteto que é cenógrafo. Entendi. Olha aqui uma coisa. Existe um empirismo nessas atividades, ou seja, tem muita gente atuando por intuição, sem propriamente um conhecimento
técnico desse assunto? Arquitetura? Nesses Olha, campos aí, interior, decoração, tem muita gente fazendo por empirismo. talvez, né, por se achar acha que tem um senso estético, acho que só isso basta, né? Eu tenho um bom gosto. O que é pior, às Tem um vezes bom o cliente gosto. acredita. Eu tenho um bom gosto, eu consigo te ajudar. É aquele ditado, né, como é que é? De arquiteto e louco também, todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem um lado, né, que, eu que fiz isso, eu que fiz Sim, assim. tem muita gente que escolheu mal, tem muita coisa de mau gosto por aí também. Mas né? aí é subjetivo, né? Então, a gente, enfim, tem trabalho para todos, como você falou, Tá né? Não, eu tô aqui brincando com você. Mas sim, Mas é claro, e tem outra tem muita coisa, tem gente, gente também que com não uma tem. falta de preparo. Não, e tem gente que também não tem, Assim, não tem como em formação, todas as profissões, mas tem né? muito bom gosto. Tem isso também, Sim, né? tem. Não tem formação, mas tem muito bom gosto. Olha, há certas pessoas que têm alguma dificuldade em compreender a linha que separa o trabalho de um arquiteto do trabalho de um engenheiro civil, por exemplo. Tem muita gente que não entende. Aham. O arquiteto tem engenheiro. Bom, muito bem. Então eu vou lhe pedir que, de uma forma didática quanto possível, você explique, por exemplo, na edificação de um prédio, de uma casa, o que cabe ao arquiteto, o que cabe ao engenheiro civil? Ou engenheiro estrutural, ou seja, ao engenheiro. Então, a faculdade de arquitetura, a gente tem nós básicas, né, e fundamentais de estrutura, de cálculo, mas não é um enfoque, né? Não é ali, né? A gente não está ali para aprender cálculo e tal. Então, é um outro campo. A faculdade de engenharia civil, no caso, é uma faculdade que é focada somente nisso, né? Então, assim, vamos dizer, a arquitetura veio para trazer mais leveza na construção, assim, Aproveitamento de espaço. Os arquitetos são bons, os bons arquitetos são bons nisso, aproveitamento de isso. espaço. E o engenheiro é uma profissão bem mais dura, número, né, cálculo, e é isso que eles veem a faculdade toda. Tijolo, cimento e teia. Então é a dureza mesmo do curso, né? Assim, o engenheiro civil está mais preocupado em calcular os números, como que aquilo vai ficar em pé, como é que... O arquiteto tá, fiz assim, agora passo para o engenheiro, dá seu jeito. E principalmente nesse caso aí vai entrar Tem um viés mais artístico, né? Isso. O arquiteto ele tem um viés mais artístico. O Não arquiteto tá ele pensa na forma. Isso. O engenheiro ele pensa na estrutura. Isso. Não é isso? Por exemplo, ele conta rapidinho que eu estudava em Natal e lá aconteceu uma coisa muito interessante. Um engenheiro calculista, ele não era frio, mas era calculista. Tinha um engenheiro calculista na universidade e houve um prédio, tempo era uma coisa muito arrojada, e era um prédio que precisava de uma marquise. Eu acho que a marquise tinha alguma coisa como 15 metros. Foi o projeto do arquiteto. Sim. Em vão livre, sem coluna. Era uma coisa, 15 metros de marquise em vão livre, sem coluna. E aí ficou o problema para o engenheiro. Vamos dizer assim, a batata quente na mão. Quente, como é? Pois é, o desenho era lindo, mas como é que se vai resolver isso agora? E ele como engenheiro de estrutural que ele era e calculista, ele bolou uma solução maravilhosa. Ele colocou uma parede sobre a qual estava apoiada essa marquise, né, essa cobertura, sim, e essa marquise ela era toda por ferragens. Há um bloco de cimento que não tinha mais peso do outro lado da parede e ela fazia o contrapeso para manter aquela marquise solta ali. Era o peso que ele jogou. Ele fez uma parede muito forte, colocou a marquise por cima dela e do outro lado dessa parede tinha uma estrutura de cimento, um negócio caríssimo, brutal, para sustentar, para compensar o peso que estava na parte da vão livre. Então você vê, aí foi um problema criado por um arquiteto num projeto que esteticamente era muito bonito, mas que, do ponto de vista do estrutural, era muito complicado. E o engenheiro operou
de resolver o problema assim. Então, seria mais ou menos isso. Seria mais Quer dizer, o arquiteto pensa nos aspectos estéticos, ele pensa na forma, e o engenheiro vai pensar na estrutura que vai poder atender do edifício, na função do edifício. Vai vir. E sim, mas o Niemeyer também é um exemplo, né, belíssimo disso, né? O Niemeyer, eu vou lhe dizer uma coisa. Quero assim, tinha uma equipe tinha genial tinha uma equipe de caulistas. Ele bola a forma ele e tinha uma equipe de fazia o sketch, o croquis dele. É isso aí. Se vira, eu quero isso, vamos lá. Niemeyer, nós vamos falar do Niemeyer já. E talvez não lhe agrade o que eu vou dizer sobre o Niemeyer. Nós vamos para um intervalo comercial e voltamos num instantinho para continuar nossa conversa. Sim. Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo com o professor Wagner Fonte Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo. No programa de hoje, estamos recebendo nos estúdios da Rádio Bom Jesus a arquiteta e urbanista Mayumi Yamagata, que é também uma estudante de meio ambiente. E com ela estamos conversando sobre a sua especialidade e a natureza do trabalho que realiza, com o propósito de levar até os nossos ouvintes informações sobre quem são e o que fazem os profissionais da arquitetura. Mayumi, quando a gente chamou o intervalo, nós estávamos tocando num ponto aqui que eu gostaria de concluir. Sim. Na parte das instalações elétricas, quem é que elabora o projeto? É o arquiteto ou é o engenheiro elétrico? Porque, às vezes, o arquiteto diz, eu quero uma tomada aqui, outra aqui, outra aqui. Mas quem vai estudar como essa rede elétrica vai passar não é o arquiteto. Não, é o engenheiro elétrico. A gente faz os pontos de uma noção. É isso, né? A faculdade te dá ferramentas básicas para você não querer um abacaxi, entendeu? Que uma banana deu um abacaxi, né? Sim. Entendi. Mas nada leite de pedra não pode, nada né? é muito específico, né? Como uma faculdade voltada para isso, para o engenheiro elétrico ou para o engenheiro civil. A gente tem as noções básicas. Então, eu vou ter uma noção do que aquele circuito vai suportar, entendeu? Isso. Isso quem tem que calcular é o engenheiro eletricista. Não é isso? Isso. Você diz, eu quero uma tomada aqui, quero de 220, quero de não sei o que, de 110. Só da ordem. Tá certo. Não, e outra coisa, agora você, como arquiteta, sim, obviamente, a gente tem noção, né? Você está apto a analisar, dizer, não é isso que vai sim, funcionar aqui, isso. não pode ser desse jeito e tal. Isso. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, nessa convivência que é estreita Sim. entre o engenheiro civil, o engenheiro eletricista, o engenheiro hidráulico e tem tal, e o arquiteto, essa parceria costuma funcionar bem? Ou existe, dependendo da obra, da importância da obra, uma certa competição entre esses profissionais? Responda se quiser, se não quiser, não responda. Peça ajuda aos universitários ou peça as cartas. Bom, eu só posso falar na minha experiência. Eu nunca tive problema algum. Eu acho até fundamental essa proximidade entre toda a equipe para a obra correr redondinha, né? Não ter nenhum imprevisto, porque são muitos imprevistos que a gente tem numa obra. Então demora sempre mais e gasta sempre mais do que o projeto, tá certo? Então, assim, eu gosto de ter toda a equipe trabalhando juntas, unidas, sem ego, né? Sem mas tem egocentrismo. Eu não perguntei como você faz, eu perguntei se existe. Existe, né? Existe. Mas conflito de egos ali, né? Fogueira das vaidades. Isso. Mas, no meu caso, eu gosto de ter a minha equipe toda bem amarrada, bem junta, porque é um trabalho em equipe, né? Sozinha a gente não chega a lugar nenhum. Eu sou sendo arquiteta, mas eu preciso do meu engenheiro, né? Eu preciso do meu pintor, eu preciso do meu pedreiro, eu preciso de toda a equipe. Numa construção de um prédio,
Se o arquiteto fizer sozinho, o prédio fica lindo, mas pode cair. Se o engenheiro fizer sozinho, o prédio fica seguro, mas horroroso. É mais ou menos isso? Tá certo. Tá certo. Eu penso que na abertura desta nossa conversa, eu tenha deixado muito claro para os ouvintes que o campo de trabalho dos arquitetos tem um espectro muito grande. Quer dizer, do projeto de edificação até o paisagismo, desenho de imóveis industriais ou residenciais e até urbanismo e urbanização. Diante do que eu gostaria de lhe fazer duas perguntas. A primeira é: existe o profissional de arquitetura que é generalista? É aquele que atua em qualquer dessas áreas ou graças à complexidade ou amplitude desses diversos segmentos, é quase obrigatório que o arquiteto se limite a uma ou poucas áreas dessas. Existe o generalista ou é necessário essa especialização? É necessária a especialização, né? A arquitetura é um campo muito amplo, então sim. Eu nunca atuei em urbanismo, nunca foi minha área de interesse. Embora você tenha formação em urbanismo. Sim, mas a gente tem, né? Mas existe pós-faculdade, né? Se eu quiser realmente entrar nessa área, eu tinha que ter corrido atrás, ter feito uma especialização, uma pós, e ter traçado o meu caminho desde a universidade nesse segmento, nessa área. Então, sim, existe um arquiteto que só vai fazer, por exemplo, especialista em fazer projetos hospitalares. Só vai fazer isso, porque realmente um campo muito complexo. Eu conheci um não arquiteto... Não dá para eu, por exemplo... Mayumi, faz um projeto de hospital. Não sou eu. Uma outra pessoa, Mayumi, que vai fazer. Que ele só fazia projeto de shopping center. Isso, é isso. Agora, tem o seguinte que eu quero lhe perguntar também. Esse nível apuradíssimo de especialização, ele fica mais fácil num centro maior do que numa cidade menor, no interior, não fica, não? Sim. Porque você não pode no interior dizer, não, é o quê? Não era fazer um projeto, não, só faz paisagismo. Você não vai trabalhar. Não é não? O paisagismo, mesmo o paisagismo, eu não me acho apta, apesar de ter tido, né, matérias em paisagismo, mas... Eu estou dando só um exemplo. Sim. Eu estou dizendo, se você disser, não... Posso dar uma sugestão. Isso. Mas, assim, ser confiante, vou fazer o seu projeto do seu jardim... Não. Mas você já deixou até claro aqui no começo da nossa conversa que você tem se dedicado muito à arquitetura de interiores, né? Sim, mas sim. O que não quer dizer que você não possa amanhã fazer o projeto da minha casa, né? Lógico. Você pode, né? Posso. Tá certo. Olha aqui uma coisa, a sua formação acadêmica em arquitetura é em arquitetura e em urbanismo. Agora, você se está atualmente fazendo um curso também na área do ambiente. Sim. E daí eu vou lhe perguntar. Você considera que esses estudos de meio ambiente são uma complementação importante para a sua profissão? Ou pensa eles como uma segunda alternativa profissional? Então, eu sou uma apaixonada pelo meio ambiente. Eu entrei na faculdade de arquitetura inicialmente porque eu queria trabalhar com arquitetura sustentável, bioconstrução, essa linha, né? Seguir um pouco isso. Quando eu vim para cá, descobri o IFE, que eu não conhecia, e tive a oportunidade de entrar no curso e hoje eu faço técnico em meio ambiente. Assim, ser juntos, eu acho essencial, eu acho muito importante, né? Em termos do que a gente vê hoje no mundo, das coisas que vêm acontecendo. Um arquiteto, ele tem habilidade de realmente pensar a cidade, né? Pensar no morar, no habitar. Então tem que estar, eu acho que muito ligado. Vamos sim ter... Eu acho que é importante o arquiteto ter essa noção, essa consciência de vamos fazer a implantação da casa, né, melhor para insolação, para ventilação, para a gente não ter que usar tanto ar-condicionado. Assim, estudar
o clima e tentar minimizar os impactos que o homem deixa, né? E a arquitetura em si é uma marca muito forte da humanidade no mundo. Tá. Eu sobre esse ponto, eu gostaria de dizer a primeira é para os nossos ouvintes que não têm essa noção muito clara, que quando a gente fala em meio ambiente, as pessoas geralmente pensam em rio, floresta, mata e tal, mas o meio ambiente, ele é hoje compreendido de quatro maneiras. É o meio ambiente natural, que é isso, são rios, florestas, sim, reservas, fontes, nascedouros de água e tudo mais. Esse é o ambiente natural. Tem o meio ambiente artificial, que é o meio ambiente de coisas que o homem constrói. Você tem um meio ambiente que você chama patrimonial, que são os monumentos, que são as construções históricas e tudo mais. E você tem o meio ambiente do trabalho. Quer dizer, tudo isso hoje é considerado pela ciência meioambiental como meio ambiente. Não é só natureza, não. Então, dizendo isso aos clientes não, aos ouvintes, eu estou quase de alguém aqui para você, aos ouvintes, eu queria adicionar ainda o seguinte fato. No ano de 1979, eu trabalhei em Natal. E uma das coisas, eu já havia estudado um ano em Natal, mas eu era muito jovem, então voltei lá, já um profissional trabalhando. E uma das coisas que me impressionou na arquitetura e nos arquitetos natalenses, potiguares de uma forma geral, era a assumida preocupação que eles tinham ao fazerem qualquer projeto com direção do vento, para aproveitamento no projeto da captação do vento nas suas correntes naturais. É posição em relação ao sol. Eu vi um projeto, Maio, muito interessante, em que o arquiteto fez uma dupla laje por onde o vento, que era o vento nordeste, entrava e corria entre essas duplas. Ele canalizou o vento entre lajes. E aí tinha uma tela que era toda a extensão da sala de jantar e esse vento vinha naturalmente cair dentro dessa tela. Ou fascinante, né? Fascinante. Eles tinham uma preocupação de voltar, tinha várias construções, boa arquitetura, e naquela época, em que meio ambiente não era uma coisa uma preocupação tão presente, eles já se preocupavam com o aproveitamento. Aí nisso vinha o quê? Nisso vinha economia de energia elétrica, nisso vinha melhoria do clima, não é? Então, isso foi uma coisa que me impressionou positivamente quando eu notei que os arquitetos em Natal faziam esse tipo de coisa. Isso é fascinante. Quando você se depara com uma arquitetura assim, né, pensada desde o início, para você ter, né, utilizar os recursos que estão aí, né, da melhor maneira que você consegue. Isso eu acho que é um papel fundamental do arquiteto. Não é simplesmente construir alguma coisa bonita, né, esteticamente, é alinhar não só a estética, mas a função, a utilização dos recursos, as coisas que a gente tem aí em abundância, né, mas a gente tem uma certa também uma insegurança, eu acho, né, em estabelecer, não, nosso clima é esse. Não adianta eu fazer um prédio envidraçado e colocar ele no centro do Rio de Janeiro e climatizar ele inteiro. Entendeu? Exportar arquitetura de países europeus, o clima é completamente outro. Então a gente tem que começar a assumir mais as nossas características, né? Sim, pensar na arquitetura para as nossas condições naturais. Clima, relevo. É isso. Já foi feito, assim, belíssimo, né? Esse projeto que você está aí relatando como exemplo, né? Então essas coisas foram se perdendo, mas e a arquitetura vernacular disso, né? Do resgate da nossa essência, né? Aliar a nossa vivência com a natureza. Olha, obviamente os europeus,
estão bem adiante nessas concepções, sim, né? Sim. Europeus e talvez asiáticos, não sei, mas eu me lembro bem que certa vez eu li que em países nórdicos, né, como Dinamarca, Suécia, Noruega, a gente encontra aqueles, e até países frios, onde a neve é uma coisa comum, corriqueira, Finlândia, eles têm aqueles telhados que são feitos de forma muito íngreme. Os telhados nossos aqui, eles são mais deitados, dizendo assim, numa linguagem mais usual. Os telhados de algumas regiões lá são íngremes, eles são muito íngremes. E um dia eu li que eles faziam isso porque, como caía neve, aquilo permitia a neve escorrer e não se acumular, deixando o peso em cima do telhado que pudesse quebrar o telhado. Quer dizer, essas são soluções em que a arquitetura está perfeitamente sintonizada, alinhada com as questões do meio ambiente. Tem que estudar antes de projetar, né? É interessante você ter essa base, né? Da onde que você está construindo? Quais são as características daquele lugar, né? Então, eu acho que é fundamental para um bom projeto de arquitetura. Não vou, obviamente, pedir a você que nos dê aqui umas lições sobre isso, porque até o nosso tempo não permite. Porém, qual é a interação mais objetiva que você veria para fazer um trabalho de arquitetura entre a arquitetura e o ambiente, numa região, por exemplo, com as características climáticas e de relevo do noroeste fluminense aqui? Bom, de forma objetiva, primeiro... Interação mais objetiva. Quer dizer, a insolação, né? O estudo da insolação, a incidência solar na construção e os materiais que você vai usar para fazer a construção. Então, aqui é muito quente, eu me mudei tem pouco tempo, mas peguei um verão bem intenso, né? O verão aqui é sempre bem intenso. Por exemplo, assim, as casas que eu vejo ao redor, não vejo essa preocupação com uma ventilação natural. Eu não percebo... Casas muito coladas umas nas outras, né? Que não permitem uma circulação. Então, assim, eu não... E falando de cidade já, assim, arborização, eu não vejo essa preocupação, né? Porque tudo muito... Eu acho que tem essa coisa do que é de fora é mais bonito, mas nem sempre o que é de fora é adaptável aqui, entendeu? Então, tem... Sim, a gente tem que dar o desconto das construções que eram feitas e que foram feitas num tempo em que ninguém tinha essa preocupação em lugar nenhum. Agora, eu estou me referindo ao que poderia ser recomendado de agora por diante, entendeu? Porque não dá para você corrigir, você não pode sair desmanchando o casario da cidade para fazer. Até porque tem cada construção linda. Tem construções lindíssimas aqui. Bonitas. Mas essa interação seria uma interação que você acha possível se fazer aqui? Contenção de encostas, por exemplo, porque aqui há o problema de, vamos dizer assim, de deslizamento, de encostas, desmatamento, sim, né? Sim. Não sei se você sabe, Mayumi, mas eu já entrevistei aqui uma pessoa que é uma grande estudiosa, né? Fez um estudo grande um estudo bastante amplo da história aqui dessa região. E ela me contou, né, que a doutora Paula Bastos, do Espaço Cultural Luciano Bastos, ela me contou, foi ela que me disse, isso está registrado aí, que esses morros todos que nós vemos aqui, no entorno aqui da cidade, tudo isso era coberto de vegetação. Sim. Tudo isso era coberto de... Assim, você imagina, se nós tivéssemos toda essa vegetação aqui, muito provavelmente o clima aqui também seria mais ameno. Com certeza. Não é? Com certeza. Muito bem. Em sua opinião, agora nós vamos chegar ao ponto. Ter bom gosto é condição essencial para fazer sucesso no campo da arquitetura? Ou também existem profissionais de gosto discutível que fazem muito sucesso? Na fogueira, né? Eu quero lhe colocar numa fogueira agora. Né? Você sabe disso. Ah, meu Deus, então. Né? Então, tem, né? Na minha visão estética, sim. Eu acho que tem profissionais com gosto bastante duvidoso. Mas é isso, né? Então,
assim, alguns fazem sucesso. Fazem porque tem gente que gosta daquilo, que tem aprecia gente de mau aquilo. gosto também. Porque tem gente de mau gosto também. Né? Então, assim, é complicado eu dizer, tem gente de mau gosto, falar que eu tenho bom gosto, mas o outro tem mau... É difícil, mas... Sim, você me colocou nessa fogueira, né? Então Sim. Agora vamos... Você tem a coragem de assumir sua opinião. Tem profissionais de extremo mau gosto, que faz uma miscelânea, mistura tudo e que faz sucesso. E que tem trabalho, e que trabalha bastante. Olha, Mayumi, deixa eu te falar uma coisa. Me corrija se eu estiver equivocado. Mas para mim, o trabalho do arquiteto ele tem que alcançar duas coisas fundamentalmente. Dois grandes objetivos. Contratar um arquiteto para fazer um projeto, é isso que eu quero que ele resolva para mim. Beleza, estética e funcionalidade. Sim. Dois pilares. São dois pilares que a arquitetura tem que alcançar, que o arquiteto tem que alcançar. Sim. O que acontece, eu aí vou dentro do assunto que a gente estava falando, do bom gosto ou não bom gosto. Eu vou falar do seu guru, do guru de todos os arquitetos, Oscar Niemeyer. Era um gênio, reconhecido como gênio no mundo inteiro, no campo da arquitetura. Mas eu conheço construções do Oscar Niemeyer, projetos do Oscar Niemeyer, que mesmo sem ser do ramo, sem ser da área, eu diria a você que são de muita beleza, mas são de pouca funcionalidade. Sim. Eu citaria o próprio museu lá de Niterói. É difícil você arrumar as coisas numa parede redonda, é difícil. Né? Eu só conheci duas pessoas que resolveram construir redondo. Um museu, né? Um é um museu, que é o do Oscar Niemeyer, e o outro é de um cidadão lá numa praia que tem em São João da Barra, chamada Atafona, que ele resolveu fazer uma construção, chamou um arquiteto, o arquiteto fez um disco voador, muito antes do Niemeyer. Antes do Niemeyer fazer o museu, fez um disco voador. Porque o Museu de Niterói é um disco voador. É um disco voador, mas essa casa é mais antiga. Fez um disco voador de noite, aí piscava, parecia um burro de cigano de tão enfeitado. Ainda piscavam as luzes em torno da casa. Tipo, vai me abduzir, né? Vai me abduzir. Você é abduzido. Tá vendo. Exatamente isso, Mayumi. E aí o seguinte, mas no terreno do lado, porque o loteamento era do dono dessa casa, da casa do disco voador, que é conhecida até hoje lá. Você passa da casa do disco voador, todo mundo sabe. No terreno do lado, o próprio arquiteto construiu uma casa para ele, linda, em estilo colonial. Sim. Entendeu? Ou seja, vamos fazer experiência com mau gosto do cliente, mas não vamos fazer que é nosso. E o Oscar Niemeyer tem um projeto, que eu já lhe mencionei em off, que é o projeto do grande hotel de Ouro Preto, que é um caixote sobre palitos. É uma coisa que o Oscar Niemeyer devia ter vergonha daquele projeto ridículo que tem, ridículo inclusive, porque violando todo o conjunto arquitetônico barroco de Ouro Preto. Do hotel, você olhando, você da janela, da varanda, olhando abaixo à direita, vai ver uma das mais lindas construções de Ouro Preto, que é a Casa dos Contos. Histórica e arquitetônica. Quer dizer, tem uma construção de importância histórica e arquitetônica. E está aquele caixote metido ali naquele meio. Essa. Outra, em Brasília. Se você pensar na esplanada dos ministérios, que são os caixotes também, você, ao entrar hoje, eles já mudaram 1000 vezes o sistema de refrigeração ali. Era ar-condicionado daquele tipo individual, por dependência, depois central, agora deve ser esse sistema de ar-condicionado, esse split, né? Split, deve ser isso, eu imagino. Que fica com as condensadoras. Mas isso, o compressor fica pro lado. Mas o calor que existia dentro daquelas salas, na parte da tarde, principalmente quando o sol incidia numa lateral da esplanada, que eles não fizeram nem jeito que eles ficassem de todo eles são assim, eles são nascente poente. Eles são poente. Assim. Ele não teve a preocupação de colocar nem
de topo, para dizer só essa parede aqui vai esquentar. Não, esquenta o prédio inteiro. Então, esse projeto também é bonito. Você vê aquele de prédios todos iguais. Bonito mesmo. Bonito. Assim, pegar um fim de tarde ali na esplanada dos ministérios. Isso, é uma bonito, luz é incrível. bonito. Aquilo reflete naqueles vidros espelhados. É bonito. É verdade, aí bonito. você tem ali, ao mesmo tempo, você tem o Congresso ali no centro, Sim. você tem o Palácio da Justiça. Então é um conjunto arquitetônico bonito, mas pouco funcional. Uhum. E o Palácio da Alvorada, que ele criou aqueles arcos, né, que passou a ser imitado por tudo quanto era pedreiro albardeiro no país, construir aquele troço em algum lugar, aquilo, ele foi assim, arrojadíssimo. Mas eu tinha um tio que dizia o seguinte: tudo que se afasta do clássico tende a se tornar enjoativo depois de um certo tempo. Eu acho que aquela arquitetura do Palácio do Planalto, do Alvorada, que foi belíssima num certo momento, foi impactante pelo ojado, pelo arrojo, depois ficou enjoativo. Essa é a minha opinião, embora eu reconheça que o Niemeyer é um gênio quando ele projeta. O gênio dele está presente na obra dele, mas nem sempre é funcional. Então, o Niemeyer teve esse jeito modernista, né? Talvez essa construção em Preto, né, que é uma cidade, então, com muitas construções no estilo barroco, igrejas belíssimas. Esse hotel talvez venha nessa fase dele muito moderna, porque é um castelo pilotis e tal. Então ele não teve muito, talvez, essa sensibilidade de saber onde que ele estava inserindo aquela construção, né? O contexto da cidade, a história toda da cidade. Ele sempre quis deixar a arca dele, né? Então aqui muitos arquitetos têm esse, né, de se usar um pouco. Isso é verdade, em tradução assim, né? Eles querem deixar a marca, porque como a gente falou no início, né? A arquitetura dos primórdios. Então, você constrói uma coisa, você deixa a sua marca ali, principalmente quando... Sua assinatura. A sua assinatura, né? Assim, sua passagem pelo mundo tá ali, né? Então, o Niemeyer é um arquiteto com muitas qualidades, né? Eu gosto, sou fã. Como morador de Niterói, eu presenciei a construção, a finalização daquele museu. Foi impactante a comunidade toda com aquilo surgiu. Um disco voador. Um disco voador ali em cima daquela pedra. Em cima fica em cima de um pontal, assim, de uma pedra com uma vista maravilhosa. Guanabara, uma coisa incrível. Você entra no museu, é belíssimo lá dentro, aquele visual, você fica 360, uma coisa. Mas sim, não se preocupou tanto, né, na coisa da função da exposição. Né, as paredes são realmente assim, todas inclinadas, tem uma função, arrumar uma exposição. Uma exposição. Ele não se preocupou tanto na forma de um estacionamento, virou um ponto turístico, é cartão postal da cidade, pessoas do mundo inteiro vão para Niterói para ser então pecou em algumas coisas. Ele tem essa marca, né, muito forte, que é a estética dele, né? Então eu acho, Mayumi, que só quem gosta de construção redonda são as donas de casa. Porque não tem como dar sujeira nos cantos. Não tem quina. Não tem canto para deixar sujeira. Não dá para acumular. Não dá para acumular sujeira nos cantos. Mayumi, nós estamos chegando ao final da nossa conversa, o que é uma pena, porque eu acho muito interessante esse tema e você também coloca as coisas de uma forma muito, muito clara, muito didática. Mas eu queria fazer, para a gente concluir, eu gostaria de fazer as seguintes perguntas para a nossa conclusão. Primeiro, imaginando que a nossa conversa estivesse sendo acompanhada, né, por alguns jovens que desejam ou que têm a aspiração, o sonho de enveredar pelo campo da arquitetura, que requisitos você considera essenciais para quem tem essa pretensão? Eu vou dizer que tem aqui um
Jorge, ser arquiteto. Peraí, o que você precisa ser para se tornar um arquiteto, e um arquiteto razoável, pelo menos? Primeiro é a paixão da profissão, né? É uma profissão muito linda, uma faculdade linda de se fazer. E o segundo, acho que é persistência, né? É um campo de trabalho difícil. Você sobressair e ter resultados profissionais. Então, né, tem que suar muito, correr atrás. E ser apaixonado pelo que faz. Eu acho que isso é uma premissa não só para arquitetura, mas eu acho que para toda profissão que qualquer jovem resolva seguir. Não vá fazer arquitetura no seu lado financeiro, entendeu? Você é arquiteto, que é isso. Você ganha muito dinheiro com arquitetura. Sim, mas você não tem a garantia. Não é disso, como, né? por exemplo, também assim, vou uma faculdade de Direito. Dá mais possibilidades de você ter uma estabilidade financeira muito melhor. Você vai fazer um concurso, você vai, entendeu? Estudar. Concurso. A arquitetura ter paixão e muita persistência para você, de alguma forma, sobressair e conquistar a cartela de clientes, assim. Também, Mayumi, tem o seguinte, por mais rentável que seja uma profissão, se você não tem paixão pelo que faz, é um suplício. Exato. Eu vou lhe dizer o seguinte, uma das áreas no direito, concordo, que, vamos dizer, são rentáveis, e que é uma área complicada, é o direito tributário. Nossa, é muito difícil mesmo. É o direito tributário. É o seguinte, eu jamais tive a mínima vontade de me enveredar pelo campo do direito tributário, porque o direito tributário, ele é desagradável para mim. Aquela coisa, as cálculos, lançamentos, base de cálculo, eu detestava aquilo, até porque aquilo tem muito a ver com matemática. Então, como eu estou lhe dizendo... E a gente da área de humanas, né? Isso, e quem é da área de humanas... As disciplinas do meu curso que eu tive mais dificuldade, ou melhor, eu fui lá, nunca perdi uma disciplina, mas assim que me custou um pouco mais de esforço conseguir passar, foram aquelas que tinham ligação com cálculo, algum cálculo, direito financeiro, economia política, direito tributário. Essas eu não gostava. Agora eu lhe pergunto, para concluir, do seu curso, para saber o seu perfil aí, qual ou quais disciplinas que você teve mais prazer de estudar? Eu gostei muito de estudar História da Arquitetura, História das Artes, a gente tem essa disciplina na faculdade, e projeto residencial, né? Lógico que tem as eletivas, a PUC realmente é uma faculdade excelente, então é um campus maravilhoso, você tem 10.000 eletivas, você pode escolher. Então eu gostei muito, e na parte de projeto residencial, fiz uma eletiva que não é na minha época não era uma cadeia, assim, uma obrigatória, que era voltada para interiores, e a parte assim, de cálculo... Também me agrada muito. Não, porque é uma faculdade de humanas, né? Arquitetura é humanas, então... Exatas é engenharia. Entendi. Então, a parte de cálculo a gente tem cálculo, mas tem cálculo. Mas é a base para você conseguir, entendeu? Realizar um projeto. Não é nada muito aprofundado. Muita gente fala, mas poxa, a arquitetura tem que fazer cálculo, é muito difícil, eu não vou fazer, porque tem isso. Gente, não desista da arquitetura por causa disso, entendeu? Dá para fazer. Dá para conseguir. Dá para fazer. Direito tributário, direito financeiro. O cálculo é ruim, mas dá para ser passado. Tem cálculo, mas é uma coisa com um pouquinho de persistência, atenção ali, dedicação, você vai. Não é nada, nenhum bicho. Muito bem. Tenho a certeza de que algumas questões muito interessantes sobre o trabalho e a profissão do arquiteto foram postas na conversa desta terça-feira, graças aos esclarecimentos prestou a convidada de hoje. Mas o tempo destinado a esse programa está se encerrando e nós precisaremos encerrá-lo também. Quero agradecer por sua participação na edição de hoje, a arquiteta e urbanista Mayumi Yamagata, que também é uma estudante de meio ambiente
por sua vinda aos estúdios da 1070 AM para participar deste programa. E do mesmo modo, agradeço, como sempre, ao nosso ouvinte por sua importantíssima audiência. Minha prezada Mayumi, o microfone da Bom Jesus encontra-se à disposição para suas despedidas e, sendo do seu interesse, querendo deixar algum número de contato para a eventualidade de um trabalho profissional, de algum cliente que queira lhe procurar, você fica à vontade. Sim. Wagner, primeiro eu quero agradecer pela sua simpatia, sua atenção e oportunidade de estar aqui. Espero realmente que vocês, ouvintes, tenham... eu tenha conseguido esclarecer as dúvidas, né? Conseguido um pouquinho do que é a minha profissão. E é isso. Meu telefone de contato, eu hoje moro em Bom Jesus, do Itabapoana. Meu telefone ainda é do Rio, então o DDD é 21. Para quem tiver mais interesse, quiser me conhecer ou, enfim, contato profissional, o meu telefone é 99339-3565. Bom. Vamos repetir. Prefixo 21. 939-3565 para contatos profissionais com a arquiteta Yamaga. Isso, e tem o e-mail também, que é maia.projetos@gmail.com. Peraí, maia.projeto. Isso. @gmail.com. Maia aí é com Y, maia.projeto@gmail.com. Obrigado uma vez mais por sua vinda ao Ponto Facultativo, que é um espaço semanal dedicado a conversas com pessoas como você, que tenham algo a dizer e tragam informações importantes para o nosso público ouvinte sobre assuntos diversos. Um abraço para os parceiros desta emissora e os ouvintes na sequência com o meu parceiro no prosseguimento do Show da Manhã. Eu sou o Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima feira neste mesmo horário e tenham todos A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.